Você já sentiu que por mais que você tente, parece que tem algo invisível te travando? Que mesmo você sabendo o que precisa ser feito, parece que tem algo que te puxa para trás? E toda vez que você está prestes a quebrar o seu teto, ou seja, a ir além, avançar, acontece alguma coisa com você, com sua mãe, com seu pai, com as pessoas que você ama, às vezes com o filho, e você acaba voltando. Um dinheiro entra mais, você finalmente consegue juntar um pouco e de repente seu carro quebra. Daí o dinheiro que entrou a mais vai para o conserto do carro. Mas hoje eu quero te mostrar que não precisa continuar sendo assim. Hoje você vai descobrir como identificar e descobrir como romper esse padrão. Hoje você vai aprender a destravar, eu te prometo. Mas primeiro, eu quero que você feche os olhos por um instante. E eu quero que você imagine acordar amanhã, sabendo com a certeza que nada mais te prende. Não tem mais uma corda te segurando. O peso nos seus ombros foi embora, o medo foi dissolvido. Você vê o mundo com os novos olhos, com os olhos divergentes. Agora, você entende o jogo e quem entende o jogo consegue vencer. Afinal, o problema nunca foi a sua falta de esforço, nem a sua falta de conhecimento ou de capacidade, mas sim a sua falta de permissão. Mas agora, nesse novo mundo, você sabe o que fazer. Você tem um novo olhar. O olhar de quem vence o jogo da vida. Vence o medo, a culpa e a insegurança. E eles foram arrancados pela raiz. Se em vez de lutar contra a maré todos os dias, você finalmente sentisse o impulso que te joga para frente. Se em vez de assistir a vida acontecendo para os outros, você estivesse no centro, liderando o seu próprio destino. Uma realidade onde você teria as regras do jogo da vida escancaradas em suas mãos. O tempo não estaria mais contra você, as oportunidades não passariam mais despercebidas, o medo, a culpa, a insegurança, tudo isso ficaria para trás. De repente, a vida se encaixaria. O seu esforço começa a valer a pena. As portas que antes pareciam fechadas se abrem, até mesmo aquelas portas que você não viu nem nos mais belos dos seus sonhos, e surgem abertas na sua vida. E a melhor parte? Isso não é um acaso, não é sorte. Isso acontece porque você finalmente entendeu o jogo da vida e rompeu os padrões que te limitavam. Porque aqui nós acreditamos que tudo muda quando alguma coisa muda. Se só ter capacidade fosse o suficiente, sua vida já teria mudado. Então, o que realmente faz a diferença? Você já se perguntou? E a maioria das pessoas acredita que para avançar na vida precisa ou apenas basta ter, primeiro, capacidade, que é saber fazer. Ter disposição, estar pronto para agir, ou seja, ter vontade. Se você é uma pessoa que se esforça, que busca conhecimento, que estudou, fez faculdade, buscou se especializar, sabe que merece e pode mais, o problema não é sua falta de esforço ou a sua falta de conhecimento, mas sim uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito, a sua falta de permissão. Permissão é a autorização interna que você tem para avançar. Se a sua permissão for baixa, você vai continuar travado e travada, não importa o quanto você tente. É como dirigir um carro potente, sabe? Com freio de mão puxado, você não sai do lugar. Agora pense, capacidade é o que você sabe fazer. Disposição é o que você está disposto a fazer. E permissão é o que você pode fazer. Você não foi mais longe porque você não pode. Você não pode ainda. Porque a permissão é a autorização inconsciente que você se dá para ser, ter, fazer ou estar. A pessoa que tem a permissão baixa, parece que tudo para ela é azar, parece que nada funciona na vida dela. E a permissão, ela vai crescendo à medida em que a dependência emocional diminui. E se libertar dessas influências significa redefinir limites externos, conquistando autonomia para você viver plenamente em todas as áreas da sua vida. Relacionamento, vida financeira, dinheiro, amor. Significa você ter uma vida leve,
uma vida realizada e plena em todas as áreas da sua vida. E para você fazer isso, eu sei que você precisa de clareza e coragem. E muitos de vocês não têm permissão porque vocês construíram péssimas relações com as pessoas. E o que eu preciso fazer nesse caso? Mudar a minha relação com as pessoas, já que não é possível e nem preciso mudar as pessoas. Isso é até errado. Tem coisas que você registrou de forma diferente, porque existe a história que aconteceu e aquela história que você conta a partir do que aconteceu. Tudo o que nós sentimos é reflexo do que nós pensamos. Quantas vezes você já se perguntou, por que você não? Por que não você? Vou trazer esses dois questionamentos da alma e eu quero que você se responda. Por que você não foi mais longe? Por que você não trocou de carro? Por que você não mudou de casa? E tem um outro questionamento. Por que não você? Ah, Ramon, mas da minha família ninguém tem um carro importado. Na minha também ninguém tinha. Por que não você ser a primeira pessoa a comprar um carro importado? Ah, Ramon, na minha família ninguém ganha mais de 5 mil reais. Por que não você ser a primeira pessoa a ganhar mais de 5 mil? Por que não você ser o primeiro milionário, a primeira milionária da sua família? Por que não você ser a primeira pessoa que tem uma casa melhor, num bairro melhor? Por que não você? E eu sei que a sua mente agora, se você está prestando atenção em mim, essa provocação dói. Quando eu ouvi essa provocação da primeira vez, eu fiquei me questionando. Por que eu não? A resposta está nas suas relações, na sua dependência emocional e na sua falta de permissão. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar. Nós somos seres racionais. Isso é o que nos difere das outras espécies, com reflexos emocionais e ligações relacionais. O que isso significa, Ramon? Nós pensamos. Nós somos seres que pensamos. E as nossas emoções, elas são apenas reflexos. Como assim, Ramon? Tem gente que é muito sentimental, Ramon. Ou eu sou muito sentimental, Ramon. Se eu te explicar uma informação e uma notícia de uma forma, você vai entender de uma forma e vai se sentir bem ou mal de acordo com a forma que eu te expliquei. Se eu te explicar a mesma coisa de uma forma diferente, você vai se sentir de forma diferente, com a mesma informação. Então, as emoções, elas são um reflexo daquilo que você pensa. Elas são um reflexo do racional. E a forma como você pensa e a forma como você sente deveria definir a forma como você se relaciona com as pessoas. Mas em algum momento, isso se perdeu. As ligações relacionais acabaram se tornando mais importantes e determinantes do que a forma como nós pensamos. Por exemplo, tem coisa que você gostaria de fazer, mas dependendo de para quem você conta, você tem vontade de fazer. Dependendo de para quem você conta, você tem mais medo e não tem vontade de fazer. Aquela pessoa que diz, eu quero fazer uma transição de carreira, é o meu sonho, trabalhar com uma fábrica, uma franquia de produtos alimentícios. Dependendo se ela conta isso para uma amiga ou para uma pessoa que está no trabalho dela, ela vai ser incentivada. Às vezes, contar para a mãe dela, para o pai ou para alguém que é importante na vida dela, ela vai se sentir menor, desincentivada, porque as relações começaram a interferir nas nossas decisões. É nessa hora que o fluxo se inverte. As decisões que você toma deixaram de ser racionais e passaram a ser relacionais. E é assim que se instala a dependência emocional. É quando a opinião das pessoas importantes para você são mais importantes do que aquilo que você deseja fazer. E a dependência emocional começa a interferir. E essa bagunça vai interferindo nas suas decisões. E a dependência emocional ocorre quando a vida de uma pessoa se mistura com a vida de outra pessoa, a ponto de que o que uma está vivendo, o que uma está tentando, começa a interferir ou é interferido por aquilo que outra pessoa está passando. Ou seja, o estado ou ação de uma pessoa afeta o estado ou ação de outra pessoa, influenciando, interferindo
na sua visão, na sua autoimagem e nas suas decisões. E essa interferência começa lá atrás, no passado. É aquela mulher que, quando era criança, ouviu da mãe dela: minha filha, quando você faz isso aqui pela mamãe, a mamãe gosta de você. Aí ouve do pai ou da própria mãe: minha filha, quando você faz isso aqui, a mamãe não gosta, a mamãe fica triste. Se você faz isso, a mamãe fica feliz. Aí aquela criancinha começou a aprender que a felicidade daquele adulto, daquela mãe, daquele pai, daquela tia, daquela avó, depende dela. Aí ela cresceu pensando: se eu faço alguma coisa, a minha mãe fica feliz. Se eu faço outra, ela fica triste. A felicidade da minha mãe, o estado dela depende do que eu faço. Aí hoje, essa garotinha ou esse garotinho é um adulto de 30, 40, 50 anos, tentando empreender, mas ele sabe que se ele sair do estado, do país, a mãe fica triste. É a pessoa que se acha responsável pelas emoções do outro. Você já entendeu que você não tem permissão. Você tem capacidade, você sabe fazer as coisas, você tem disposição, você tem vontade, mas você ainda não tem permissão. E a sua falta de permissão está naquela bagunça relacional. A vida de uma pessoa se misturou com a vida de outra. E isso castrou a sua permissão. Então deixa eu te explicar essa dependência emocional na prática. Vem aqui para a tela comigo. O que é dependência emocional? É quando a vida de uma pessoa começa a interferir na vida de outra. Então imagine duas pessoas aqui. Essa aqui é você e essa aqui é uma pessoa que é importante para você. Quando o estado ou a ação de uma pessoa começa a interferir no estado ou na ação de outra, isso cria uma interferência. Imagine que você está tentando fazer uma transição de carreira. Isso é a sua ação. Você diz: eu vou fazer uma transição de carreira, a partir do próximo mês eu saio desse negócio e começo um outro, que era o seu sonho. Só que alguém, uma pessoa que você ama, começa a ter um estado ruim, começa a passar mal, começa a ter problema de saúde, começa a se endividar. E o que essa pessoa está passando começa a interferir no que você está tentando. O dinheiro que você usaria para fazer a transição de carreira já não pode mais ser usado, porque essa pessoa, por passar por algo, vai impedir que você tente. É aquela mulher que estava pensando em se casar. O que ela queria? Se casar. O que ela estava tentando? Se casar. Mas o pai dela, por algum motivo, adoeceu e ela teve que voltar, porque o pai estava passando por uma doença e ela teve que cuidar do pai. E é aqui que a dependência emocional interfere na sua vida. Essas relações com essas pessoas importantes começam interferindo, depois determinando, depois controlando as suas decisões. E a dependência emocional que eu acabei de te apresentar na vida de duas pessoas, ela se manifesta através de 4 padrões controladores da dependência emocional, que é a forma como as pessoas se relacionam para conseguir umas das outras aquilo que elas querem, precisam, permitem e preferem. E o primeiro padrão da dependência emocional é o da vítima natural. A vítima natural, toda vez que ela passa por algum problema, e geralmente ela está passando por algum, ela mostra o problema que ela está passando. Então ela sempre tem um probleminha para mostrar. É o micro-ondas que quebra. Consertou o micro-ondas, vai dar problema na geladeira. Conserta a geladeira, daqui a pouco o joelho dela está com problema. E ela não é uma pessoa ruim, ela só é uma pessoa que se vê frágil diante daquilo que ela passa. E o recurso que ela tem para resolver os problemas dela é o outro. Ou ainda, talvez seja você. Conhece alguém que sempre passa por um problema e quando passa te mostra? De quem você lembra? Vai pensando aí nessa pessoa. Porque tem gente que, além de passar pelo problema, começa a usar esse problema. E nesse caso, nós estamos falando do segundo padrão controlador, que é a vítima intencional. Qual que é a diferença da natural para a intencional? É que a natural está sempre passando por um problema. A intencional aprendeu que, dependendo do problema que ela passa, ela pode usar para segurar outra pessoa. É aquela família que tem um homem e uma mulher, e o homem tem a mãe dele. E ele decide viajar com a sua mulher. E naquela sexta-feira que eles iriam viajar
ele recebe uma ligação da mãe. Ei, meu filho, tudo bem? Tudo bem, mãe? Eu tô precisando de você aqui amanhã, disse a sogra, já sabendo que eles iriam viajar. Você poderia me acompanhar numa consulta? Aí o filho, mãe, precisa ser amanhã, a gente pode remarcar porque eu vou fazer uma viagem com a Cristina. E aí a mãe fala, não, meu filho, vai lá então. A mamãe já tá com essa dor há 2 anos mesmo, só tinha 1 ano que eu tava tentando conseguir esse médico. Pode ir lá, mamãe se vira. E isso causa o quê na cabeça do filho? Um peso. A vítima natural é diferente da intencional. Porque a vítima intencional, ela fica observando o que você está tentando para saber o que ela tem que passar para interferir no que você está tentando. Conhece alguém assim? Que bem na hora que você ia fazer alguma coisa diferente, uma transição de carreira, alguém importante para você adoeceu, se endividou. Isso não é por acaso. O momento em que as coisas acontecem importa. Por que ela não ficou doente antes? Porque foi bem na hora que você ia fazer aquela viagem. Porque foi bem na hora que você ia fazer a transição de carreira. Porque naquele momento aquela pessoa se endividou ou você se endividou. Quem sempre passa por um problema quando você está tentando alguma coisa? Ramon, mas você está dizendo que a vítima é ruim? Não. A vítima intencional, inclusive, ela te ama tanto, mas tanto, que ela é capaz de prejudicar o próprio corpo e a própria saúde para te manter por perto. Só que ela faz isso por amor. Ai, Ramon, eu não me identifiquei em nenhum desses padrões que você me mostrou aí, porque eu não sou vítima. Na verdade, eu sempre faço é pelos outros. Os outros que dependem de mim. E aí, nesse caso, nós estamos falando daquele padrão e do Pokémon evoluído chamado padrão controlador narcisista. A pessoa que é narcisista valoriza e supervaloriza a sua imagem. Para ele o que importa é a imagem. Desde que a imagem dele esteja boa, desde que ele pareça maior, inclusive do que ele é, ele vai seguir naquele lugar. E qual que é o tempo? Enquanto a vítima é o presente, o narcisista não é o presente apenas. O passado não seria nada se ele não estivesse na sua vida. O narcisista diz, no presente, você não conseguiria estar aqui se não fosse por mim. E no futuro? O que será o futuro se eu não estiver na sua vida? O tempo do narcisista é eterno. E esse padrão não é aquele da psicologia. Isso aqui é um padrão controlador da dependência emocional. O narcisista é aquela pessoa que é capaz de parar a própria vida para salvar a vida dos outros. Sabe aquela pessoa que tem sempre uma missão? Ela tem a missão de salvar todo mundo. Ela para a vida dela para salvar a vida da mãe e do pai. É aquela pessoa que diz, eu não consegui avançar, mas se não fosse por mim, a minha mãe e meu pai estariam separados. O narcisista é aquele ou aquela pessoa que usa as pessoas que estão à volta dela para parecer melhor que ele é. Ele caça problema. Sabe por quê? Porque para o narcisista, a melhor coisa que ele pode fazer é resolver o problema dos outros. Porque vai que os outros conseguem resolver o problema sem ele. Que importância que ele vai ter? Ele quer se ver grande e importante. Nem que para isso ele para a vida dele, mas ele vai resolver o problema de todo mundo. E tem um último padrão controlador, que é o vingador. E apesar de parecer pelo nome que ele é uma pessoa do mal, ele não é. O vingador, em algum momento, se sentiu injustiçado. Então o objetivo dele é causar danos no outro, e o tempo dele é o passado. A relação de vingança ocorre em uma relação onde 2 pessoas, em algum momento, uma foi importante para a outra. Só que uma dessas 2 decidiu ir embora, decidiu seguir. E a pessoa que ficou se sentiu injustiçada. E agora ela está tentando causar um dano na outra para que a outra volte. Por exemplo, numa relação de marido e mulher. O homem, em algum momento, disse, eu vou embora. Quem ficou, a mulher que ficou, se sentiu injustiçada. E até hoje ela sente no coração dela por essa injustiça que foi errado. Foi errado o que você fez. Você não deveria ter me deixado. Já passaram 10 anos e ela ainda quer causar um dano no outro. E muitos de vocês que estão aqui foram vingadores passivos das relações de pai e mãe de vocês. É aquele filhinho que foi usado na separação do pai e da mãe como escudo ou como espada. Os pais se separaram, o filho ficou no meio da relação, foi morar com a mãe ou com o pai, e a mãe ficou usando o filho para prejudicar o filho, para mostrar o quanto o pai era ruim de forma inconsciente. Muitos de vocês foram esses filhos usados como escudo e espada. Tem mulher que até hoje se vinga dos homens da vida dela, dos namorados, do marido que ela teve, do marido que ela tem, tentando se vingar do pai.
porque ela foi escudo, ela foi usada como espada da mãe para se vingar do pai. Quantos filhos hoje se acham responsáveis pela separação dos pais? E o que eu quero fazer com você é te provocar agora, porque tudo muda quando alguma coisa muda. E alguma coisa já começou a mudar aí dentro de você, porque o primeiro passo vem da percepção. Como que eu faço para quebrar um padrão, Ramon? O primeiro passo para quebrar um padrão é fazer diferente do que você fazia no passado. Só que para você fazer diferente do que você fazia, você precisava saber ou precisa saber o que você estava fazendo, ou melhor, o que você estava repetindo. A vida, ela acontece em ciclos. E eu te mostrei, você repete por causa daquelas relações. Agora que eu te mostrei essa relação, eu quero te provocar a fazer diferente. Porque tudo muda quando alguma coisa muda. Só de você ter essa clareza, agora você pode decidir fazer diferente. Que vida que você está perseguindo? Você está buscando o que para a sua vida? Que vida você teria se você pudesse ter a vida que você quisesse? E agora, eu quero junto com você eliminar as travas da sua vida, aumentando o seu nível de permissão para conquistar mais dinheiro, equilíbrio emocional e relacionamentos saudáveis. E aumentar a sua permissão tem vantagens, mas tem um custo. O que você precisa é transformar essa vontade em uma decisão. Algo para olhar para trás e dizer, eu me lembro do dia que eu decidi mudar. E esse dia pode ser hoje. A decisão é sua. Mudar não é fácil, mas é necessário. E de novo, não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Você já tentou muitas vezes, mas nunca tentou do jeito certo. Porque se você tivesse tentado resolvendo esses padrões, você já teria mudado. O futuro depende da sua decisão. Nada pode impedir alguém decidido a mudar de vida. É apenas uma questão de percepção, decisão e ação. E eu te pergunto, o quanto você está disposto a aumentar a sua permissão? Se você mudar uma pequena coisa, verá os efeitos desta coisa se desenrolando como se fosse uma espécie de cadeia. O problema é que muita gente fica esperando que os problemas decidam por ela. Mas quando você toma uma decisão, você assume ou reassume o controle da sua vida. E muitas vezes a mudança não precisa ser gigantesca. Às vezes é só dar um primeiro passo, é só testar algo novo, é só ver o que acontece. O maior erro é acreditar que o passado define o futuro. Não define. A única coisa que molda o seu futuro são as decisões de hoje. Então o que você vai fazer para mudar agora? Você veio aqui para entender ou você veio aqui para resolver? Porque se você veio só para entender, talvez já tenha sido suficiente para você. Mas se você veio aqui para resolver, se eu te falar, não fica só na camada da decisão. Aqui na Aliança nós conectamos 3 elementos essenciais: percepção, decisão e ação. E perceber sem decidir é se iludir. A percepção ela é clareza, o insight, mas sozinha ela não muda nada. É como uma vontade que surge e vai embora, porque a verdadeira mudança acontece ali no meio, na decisão. E decidir é a parte mais difícil, porque quem está realmente decidido age. E eu costumo dizer, quando a decisão está clara, a ação fica mais fácil, mesmo que a ação seja pequena. Então, se você quebrar um padrão e experimentar uma vida com mais permissão, se você quer que isso aconteça na sua vida, pergunte-se, e se eu aumentasse um pouquinho a minha permissão? Só para testar. Eu já vi pessoas transformarem as suas vidas com pequenas mudanças. Não desmereça o que o outro fez só porque você não tem coragem de fazer o mínimo por você. Se parece pouco, eu te desafio a fazer também. E é por isso que eu te desafio a decidir. Você precisa decidir e dar um próximo passo para resolver o que você viu. Ah, Ramon, mas que passo é esse? Preencher a sua ficha. As pessoas querem fazer, mas sem realmente fazer. Quer mudança? Então faz. Preencha essa ficha. Mas, Ramon, que ficha é essa? Para você participar da Aliança Divergente, você precisa preencher uma ficha. E nós vamos avaliar as suas respostas de quem preencher. E se for o seu momento, alguém do meu time vai entrar em contato com você para informar que você está apto a fazer parte da Aliança Divergente. E ao preencher essa ficha, que eu vou te mostrar, você decide
E ao decidir, a mudança começa. E não significa que será fácil. Mas como eu já disse, não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Difícil vai ser, ou pode até ser, mas vai ser mais fácil com a gente te apoiando, te orientando e te estimulando. Você pode escolher o seu difícil e sempre vai ser mais difícil fazer sozinho e mais fácil fazer com a gente. Você tem ideia de quanto está pagando por ter uma dependência emocional e ter uma permissão baixa? E só você sabe o preço que você já pagou, o contrato que você perdeu, o emprego que você não conseguiu, o carro que você bateu, os problemas que se repetem e aquela doença autoimune que aparece. Entre outras coisas que se repetem na sua vida. E acredite em mim, antes de te perguntar quanto custa entrar na Aliança Divergente, pense no custo de ficar de fora, em cada oportunidade que você deixou passar. É muito mais caro ficar de fora. E eu não sei exatamente qual é o seu momento. Talvez você esteja aí cansado de emprestar dinheiro para a família, alguém te ligando e dizendo, preciso de você, sustentando a irmã que não trabalha, o irmão que só arruma problema, emprestando dinheiro para o sobrinho, sendo visto como caixa eletrônico da sua família. Ou talvez você esteja aí cheio de dívidas naquele momento, que até a família desvia de você, porque sabe que se passar perto você vai pedir alguma coisa, ou até dinheiro emprestado. Ou aquele momento que você já não tem nem mais para quem recorrer. Se esse for você, se esse for o seu momento, acredite em mim, você é quem mais precisa da Aliança Divergente. E esse é o seu momento. Preencha essa ficha, que somente essa decisão de preencher a ficha já vai aumentar a sua permissão, já vai mexer alguns ponteiros que você está tentando avançar. E você verá, e eu te garanto isso. Não acredita em mim? Então, preencha essa ficha e amanhã você me conta. Vai lá no direct da Aliança Divergente e me fala, porque tudo muda quando alguma coisa muda. Quando você preenche essa ficha, alguma coisa já mudou. Como assim, Ramon? Toda grande transformação, ela é precedida de uma crise ou de um momento de crise. E isso é o que nós chamamos aqui na Aliança Divergente de momento pré-queda. Existe um padrão invisível que sempre te impede de avançar. Você já percebeu isso? Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. É isso que acontece na vida de uma pessoa que não tem permissão. Tá vendo essa parte de baixo da bolinha? A pessoa começa a subir como se fosse uma montanha aqui, ó. Aí ela vai subindo. Quando ela chega lá em cima, as coisas deveriam dar certo. É a hora que a pessoa começa a ganhar o dinheiro, é a hora que a pessoa começa a ser mais saudável e alguma coisa acontece quando a pessoa chega nesse topo, as coisas dão errado e ela cai. Sabe aquela hora que você tinha guardado um dinheiro, 50 mil reais, 30 mil, 100 mil, quando você chegou lá em cima alguém precisou desse dinheiro, você bateu, precisou reformar a casa e o dinheiro desapareceu? Esse é o momento pré-queda. E isso acontece com quem não tem permissão. E o problema é que esse momento pré-queda não é isolado. Como saber se eu estou vivendo um momento pré-queda, Ramon? É quando isso se repete. Aconteceu uma vez e fica reaparecendo. Você se endividou e fica se reendividando. Ou a dívida apareceu e ela não vai embora mais. E esses momentos pré-quedas se tornam uma queda. Quando você ignora a pré-queda, você sempre vai para, tá vendo o fundo ali? Você cai, vive a queda, tenta subir, cai de novo, tenta subir, cai de novo. Eu sei que só o fato de você estar aqui hoje, vendo esse conteúdo, tem coisa acontecendo aí. Coloca no chat aí e me deixa saber. Toda grande transformação, ela é precedida de um momento de crise. Lembra que eu te falei isso? E depois que você vê o mundo com os óculos da Aliança Divergente, que são esses óculos aqui, ó, que eu quero que você comece a usar na sua vida, no que você está vivendo, não tem como mais desver. E hoje eu te mostrei como identificar os padrões e destravar a sua vida, aumentando a sua permissão. E quando você decidir ir para o mundo novo, preencher essa ficha que eu vou liberar para você, alguma coisa vai acontecer com você. E acredite, então você vai poder analisar e descobrir aquelas travas, aquelas amarras que te prendem e que te mantêm aí nessa sua vida, mesmo que você tente avançar. Se hoje for o dia da sua mudança, que mudança você deseja? O que você quer construir para a sua vida? Porque essa construção
precisa de um plano. O sonho que você tem precisa de um plano, porque é o plano que protege o sonho. A orientação é alguém que te mostre o passo a passo de como fazer esse plano se tornar real. O estímulo é um ambiente que te impulsione, um ambiente que te provoque. E o apoio é uma comunidade que te sustente. Com essas três coisas, você pode voltar a sonhar, porque você vai ter a garantia de que vai conseguir realizar. Porque eu sei que tem gente aqui que nem se atreve mais a sonhar, mas aqui na Aliança você pode mais. Aqui você não apenas pode sonhar, como vai traçar um plano para atingir o que eu chamo de sonho grande. O plano protege o sonho e a tribo protege o plano. Porque só quem vive sem o apoio sabe o valor de ter uma comunidade de pessoas tentando e fazendo a mesma coisa por você. E hoje, você pode escolher entre duas coisas. Primeiro, se tornar um dos que apenas quiseram saber ou se tornar um dos que decidiram resolver. E se você quiser fazer parte do segundo grupo, nós vamos te apoiar. O seu lugar é aqui conosco na Aliança Divergente. Por quê? Aqui você vai encontrar, primeiro, na orientação, o Marca-Passos. Marca-Passos é o nosso aplicativo, a nossa plataforma onde você vai encontrar tudo o que você precisa para quebrar aqueles padrões e ter apoio através dos protocolos e através do que você vai conhecer, que é o nosso PDA, Perceber, Decidir, Agir. Você vai aprender a usar isso. Estímulo, você vai ter acesso aos nossos áudios diários. A transformação, ela não acontece só de uma vez, assim, ela se constrói todo dia. E o áudio diário, ele reforça essa verdade com mensagens que te dão clareza e provocação para você agir e seguir no caminho certo. No apoio, você vai receber perto de você seus aliados e suas aliadas, porque nós entendemos que crescer junto é uma forma de crescer mais forte e de forma sólida. E é por isso que nós criamos os grupos do Caminho de Volta para as mulheres e da Base Forte para os homens, que reúnem de 20 a 30 pessoas em encontros baseados em localidade e gênero. E os encontros online, nós sabemos que a constância é a chave para o progresso. E para te manter focado em movimento, nós vamos realizar 2 encontros semanais ao vivo. E além disso, nós fazemos eventos exclusivos. E nesses eventos da Aliança Divergente, são encontros únicos que vão sempre combinar aprendizado, clareza, conexão e transformação. A mudança, ela não vai acontecer da noite para o dia. Eu não te prometo isso, mas eu prometo que ela acontece todo santo dia na sua vida. Seja na saúde, seja no financeiro, seja no seu casamento, nos seus medos, nos seus padrões velhos. Nós vamos quebrar esses padrões. E eu te garanto, não vai ser de uma vez, mas eu garanto que vai acontecer. Porque não é sobre quebrar padrões, é sobre encarar a vida de frente. E eu amo de verdade o que nós fazemos aqui. E eu amo ver isso acontecendo na vida das pessoas que caminham próximo de mim. Então, você sabe o que é mais incrível? Fazer isso por quem está perto da gente. Existem 2 formas de transformar a vida das pessoas que nós amamos. Primeiro, oferecendo conhecimento, atendimento e acompanhamento. E segundo, mudando, para que essas pessoas vejam que pode ser diferente. Quantas vidas você muda quando você muda a sua? Essa mudança não é uma afronta, ela é uma inspiração. E na verdade, ela é a correção que todo mundo estava tentando fazer e não tinha a mínima ideia de como ajustar. E você já tem o que procurava. Eu te entreguei tudo o que prometi desde o início quando você chegou aqui. E eu dei o meu melhor para que você tenha clareza e seja provocado e provocada. E com certeza, eu te entreguei muito mais. E eu sei quanto tempo que você busca essa resposta. Deixa eu te perguntar, você já tinha visto em algum lugar desse jeito que eu te mostrei aqui? Quanto tempo que você estava buscando entender esses padrões, porque a sua vida não estava andando? Eu sei o quanto você já gastou por aí. E quando eu falo disso, eu não estou falando só de dinheiro, de terapia, de mentoria, porque essa é a parte até mais fácil de repor. Eu estou falando das oportunidades que você perdeu, dos problemas que você criou, das doenças que você, seus filhos, seus parentes acabaram desenvolvendo, dos acidentes que você viveu sem precisar. Mas a boa notícia é que esse fardo não precisa mais estar nas suas costas. E agora que você já sabe de tudo isso, você entendeu que nada é por acaso.
O que você vai fazer com isso que eu te mostrei agora não é mais a minha responsabilidade. Porque durante muito tempo a gente se cobrava muito para fazer as pessoas tomarem ações, decidirem e fazer o que elas precisavam para mudar. Mas hoje a gente entendeu. O meu papel aqui é mostrar o caminho para quem quer seguir com a gente. Então, se esse é o seu caso, você precisa clicar no link e preencher a sua ficha agora. Tome uma decisão. Você já sabe que precisa de 3 coisas para aumentar a sua permissão: ter orientação, alguém que te mostre o caminho, ter estímulo, um ambiente que te impulsione, e ter apoio, uma comunidade que te apoie e te sustente. E é isso que você vai encontrar aqui dentro. O que você decide hoje determinará onde você vai estar nos próximos meses. E a Aliança Divergente é uma oportunidade para você romper os seus bloqueios e quebrar os seus padrões e entrar num novo ciclo de crescimento. A decisão de avançar agora é sua. Você está pronto para destravar a sua vida? E lembre-se, tudo muda quando alguma coisa muda. Então preencha essa ficha, então toca nesse link, preencha essa ficha agora, porque depois que você preencher, você vai ter acesso a alguns presentes que eu vou liberar. Então deixa eu te mostrar como que é o processo de entrada. O primeiro passo é o preenchimento dessa ficha. O preenchimento da ficha de interesse é gratuita. E ao preenchê-la, você vai ser encaminhado para o nosso grupo, um grupo chamado Grupo Destravando a Sua Permissão, para continuar a sua jornada de transformação. E lá você vai receber um presente exclusivo para você que decidiu seguir aumentando a sua permissão. Lembra que eu te prometi? Então, basta você preencher a ficha 100% gratuita e ir para o grupo exclusivo do WhatsApp Destravando a Sua Permissão, que é gratuito também. Você não terá que pagar nada para preencher essa ficha, tá bom? Então preencha a ficha e receba o seu presente divergente. Ramon, e depois? Depois vem os outros 2 passos do nosso processo que eu vou te mostrar aqui. Nós vamos, no segundo passo, fazer uma análise com o nosso time de aprovação. Nós vamos analisar a situação que você se encontra e, se esse for realmente o seu momento, nós vamos entrar em contato com você por WhatsApp. E um ponto que eu quero destacar, quando você estiver preenchendo a ficha, vai ter na penúltima pergunta uma chave da mudança. Preencha essa chave, que é apenas para o meu time saber que é você e você saber que está falando com o meu time. Infelizmente, tem pessoas se passando por nossa equipe querendo aplicar golpes. E nessa chave da mudança que você preencher, só o meu time vai ter acesso, tá bom? Então essa é a sua chave de segurança e é o principal fator que te garante que você está falando com alguém do meu time no WhatsApp, tá bom? E nós vamos lhe dar a boa notícia que você foi aprovado para fazer parte da Aliança Divergente lá no seu WhatsApp. Então vamos para o terceiro passo, que é a efetivação da sua inscrição, ok? Até esse momento não é cobrado nada, você não vai precisar pagar nada até aqui. Você vai garantir todos os presentes e acesso ao intensivo do Destravando Sua Permissão, que eu vou te mostrar, apenas por tomar a decisão de preencher essa ficha. No momento de inscrição, daí você vai ser informado do valor, das condições, para parcelar no boleto, caso você queira, ou no cartão, mas fica tranquilo. Se esse for o seu momento, nada vai te impedir de entrar e a minha equipe vai te direcionar da melhor forma. Lembre-se de como a permissão aumenta quando você toma uma decisão, e aqui não vai ser diferente. E se esse não for o seu momento, tá tudo bem. Você vai ter aproveitado todos os bônus divergentes que eu liberei aqui para dar mais um passo em direção à sua permissão para que você destrave mais rápido. Então, preencha a ficha e vá para a vida, porque ela é justa e só está te esperando. E acredite na mudança. E mesmo que o mundo ainda não acredite em você, hoje você vai acreditar. E mesmo que você ainda não acredite em você, permita que eu acredite até você acreditar. Toca nesse link e preencha essa ficha de interesse e aumentar sua permissão só para você ver o que acontece. E se você já preencheu sua ficha, você vai ser direcionado para o grupo Destravando Sua Permissão. E sim, é isso mesmo que eu te mostrei. Agora que você decidiu destravar, você precisa que a sua vida avance. E lá nesse grupo você receberá uma apostila exclusiva chamada O Caminho da Permissão. E amanhã a gente começa uma nova fase. Ou melhor,
continua a sua jornada que nós começamos juntos hoje aqui. Senhoras e senhores, obrigado pela sua confiança, por estar comigo até aqui. Meu nome é Ramon Galimberti e nós somos a Aliança Divergente. Não esqueça de tocar nesse link e preencher essa ficha.